Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Abram-se os portais em exultação. Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus Sempre bom estar com você aqui no programa A Voz da Profecia, e a gente começa assim, com essa mensagem que, a despeito de tudo o que acontece de ruim nesse mundo, os olhos dos filhos de Deus estão voltados para o futuro e o futuro próximo, porque nós cremos que Jesus breve voltará. Que esse Cristo bendito que morreu por nós, ressuscitou em glória, está intercedendo no santuário celestial e virá para nos buscar. Que Ele hoje abençoe a você e a toda a sua casa. Um grande abraço para você que nos acompanha nos mais diferentes lugares desse nosso imenso Brasil. E, é claro, um abraço para você também que está nos acompanhando do exterior, seja na Ásia, na Oceania, na África, na Europa ou aqui nas Américas. Bênçãos para você e para a sua casa. E para abençoar mais ainda a sua vida e a vida da sua família, eu quero lhe apresentar esta revista preciosa, a revista Esperança Marcadas pela Fé. Você busca mais fé e inspiração para enfrentar os desafios do dia a dia? A revista Esperança Marcadas pela Fé pode transformar a maneira como você enxerga as provações da vida. São 8 histórias emocionantes de mulheres que não se deixaram abater pelas dificuldades. Elas foram líderes, foram mães, foram guerreiras, intercessoras, sempre confiando no poder de Deus. Você já imaginou o impacto que a vida de Esther, por exemplo, ou a fé inabalável de Ana podem ter na sua própria jornada? Essa revista, eu tenho certeza que é muito mais do que uma leitura. É um verdadeiro tesouro espiritual. E o melhor, é completamente gratuita. Por isso eu lhe digo, não deixe passar essa oportunidade. Você pode ligar agora mesmo para a gente. O telefone está aí, 0 operadora 12 21 27 31 21, tá bom? Você liga para a gente em dia útil. O horário pode ser das 8 da manhã até às 22h30, 23h30, uau, tá bom? Então, de segunda a quinta, das 8 da manhã até às 11h30 da noite. Você liga para a gente, tá bom? E na sexta-feira, das 8 da manhã até às 5 da tarde. Liga para a gente e solicita a revista. E tem mais, se quiser ligar no domingo também pode ser, tá bom? No caso do domingo é das 4 da tarde até às 10 da noite. Outra opção é você mandar a mensagem pelo WhatsApp, número 12982444449. Eu tenho certeza que esse material será precioso para você e para a sua família. O Quarteto Arautos do Rei quer cantar, quer glorificar o nome do Senhor. Ouça agora essa linda canção, Eu Não Temerei a Noite.
sol se põe calado e o dia se desfaz, posso então sentir a brisa e o frio que a noite traz. No silêncio escuro, o medo do que eu não consigo enxergar, dos perigos que me cercam e me assustam sem parar. Mas eu não temerei a noite, nem a mais profunda escuridão. Eu enfrentarei as trevas, pois sozinho nunca estarei. Deus me guarda na noite, Ele sabe onde eu devo andar. Não preciso ver o caminho, basta em sua mão segurar. Meus olhos vai perdendo a sua luz, quando perco a esperança e me esqueço de Jesus. Tudo que me resta é angústia, novamente em trevas estou. Eu me sinto tão sozinho, é que a noite me enxergou. Mas eu não temerei a noite, nem a mais profunda escuridão. Eu enfrentarei as trevas, pois sozinho nunca estarei. O meu Deus me guarda na noite, Ele sabe onde eu devo andar. Não preciso ver o caminho, basta em sua mão segurar. Eu não temerei a morte, eu não fugirei da dor. Eu enfrentarei as trevas, pois confio em meu Senhor. Profunda escuridão, eu enfrentarei as trevas, pois sozinho nunca estarei. Meu Deus me guarda na noite, Ele sabe onde eu devo andar. Não preciso ver o caminho, basta em sua mão segurar. Basta em sua mão segurar.
Muito bom. Obrigado, amigos do Quarteto Arautos do Rei. Essa canção lembra o Salmo 30, verso 5. Está escrito assim: o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. É assim. Deus permite que nós passemos por dificuldades e problemas, porém Ele sabe transformar o mal em bem, as crises em oportunidades para a gente crescer e amadurecer. Por isso é que nós não tememos a noite, porque sabemos que no meio das sombras da noite, nas horas difíceis da vida, o Senhor está conduzindo os seus filhinhos com muito carinho. É hora do intervalo, o intervalo é curto e eu já volto para nós seguirmos hoje com a segunda parte da história da rainha Esther. Viu o título aí? Deus honra a quem o honra. Já volto. Para ser usado como fonte de esperança. Já voltei, estamos juntos aqui no programa A Voz da Profecia. Todas as semanas eu tenho esse privilégio de estar aqui e compartilhar um pouquinho da Bíblia com você. Quero orar antes de nós iniciarmos o tema escolhido para hoje. Pense em Deus comigo. Pai querido, humildemente, Senhor, estamos aqui com o nosso coração agradecido por esse privilégio de estudarmos juntos Tua Palavra. E agora, Senhor, juntamente com todos os Teus filhinhos que estão em oração comigo, nós Te pedimos, ensina-nos, Senhor. Orienta-nos, seja tudo segundo a Tua vontade, para a glória do Teu nome e para a nossa salvação eterna. Oramos agradecidos em Jesus. Amém. Muito bem. Pensei assim, recapitular um pouquinho com você a história de Esther de uma maneira resumida, tá bom? E aí nós vamos dar sequência. A história de Esther é fascinante. A gente vê a maneira como Deus elevou uma jovem judia desconhecida, por sinal órfã de pai e mãe, que vivia exilada, sem nenhum vínculo com a nobreza persa. Deus elevou essa garota à posição de rainha do Império Medo-Persa. Como eu disse, recapitulando um pouco a história, de uma forma assim, bem resumida. O rei Assuero, ou Assuero, que é o mesmo Xerxes do Império Medo-Persa, que reinou no 5º século a.C., a Bíblia diz que ele decidiu convocar moças virgens e bonitas para que ele pudesse escolher uma delas para substituir a rainha Vasti, que havia desobedecido o rei. Dentre as candidatas, Esther foi levada. Como eu disse, uma garota judia, órfã. Ela tinha sido adotada como um filho, como uma filha, por um primo dela chamado Mordecai. E aí está escrito que após um ano de preparação, todas essas garotas que foram escolhidas foram apresentadas ao rei, o grande rei persa. E quem foi escolhida? Ora, exatamente Esther. Nada impediu que Esther fosse colocada onde Deus quis. Eu sei que essa história até parece um conto de fadas, com um final feliz, mas essa é uma história real e dramática. Detalhe, mesmo na posição de rainha, Esther, em obediência à orientação do seu pai adotivo Mordecai, ela não revelou sua origem judaica. Certo dia, Mordecai, que era um funcionário simples do rei, ele descobriu uma conspiração contra o monarca e ele avisou Esther. Esther passou a informação para o rei. E aí, tudo foi confirmado, os conspiradores foram punidos e o fato foi registrado no livro das crônicas do rei. Então, no capítulo 3 do livro de Esther, surge um personagem importante na história. Um indivíduo chamado Amã.
ele era inimigo do povo judeu. Ele foi nomeado pelo rei como seu primeiro-ministro. E todas as pessoas reverenciavam Amã, inclinavam-se diante dele. Mas Mordecai, ele não prestava essa reverência, certamente por entender que só Deus é digno de ser reverenciado dessa maneira. Quando Mordecai foi informado, quando Amã foi informado de que Mordecai não se inclinava diante dele, e mais, ainda foi dito que também ele era judeu, Amã ficou furioso. E ele decidiu matar não apenas o Mordecai, mas todos os judeus que viviam no Império Persa. E aí esse indivíduo chamado Amã, valendo-se de sua posição de destaque, ele vai à presença do rei e diz que no meio de todos os povos do reino havia um povo que não cumpria as leis do império. E por isso eles não podiam ser tolerados. Claro que é uma mentira. Eles cumpriam assim as leis do império, exceto alguma lei que estivesse de encontro à vontade de Deus, que fosse contrária ao desejo do Senhor, à orientação do Senhor. E aí o rei, imprudentemente, ele diz assim para Amã: faça com esse povo o que você quiser. E aí foi definido um dia em que todos os judeus que viviam no domínio persa deveriam morrer. Seria um verdadeiro genocídio. Então nós chegamos ao capítulo 4 do livro de Esther. Quando Mordecai soube da ordem do rei para esse massacre, evidentemente que ele ficou angustiado. E a Bíblia diz que ele saiu clamando pela cidade, soltando gritos de amargura. E entre todos os judeus houve luto, choro, jejum, lamentação. As servas de Esther, elas contaram para ela. E aí Esther mandou perguntar a Mordecai exatamente o que estava acontecendo. E ele explicou para Esther e até lhe mandou uma cópia do decreto real. E ele pede para ela interceder junto ao rei. E aí Esther mandou dizer algo importante a Mordecai. Eu vou abrir agora a Bíblia no livro de Esther, capítulo 4, e leio o verso 11. Se você está acompanhando aí também na sua própria Bíblia, Esther, capítulo 4, verso 11. Na minha Bíblia está escrito assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não seja a morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro, para que viva. Eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Observe, Esther, ela, quando fica sabendo da situação, de que o rei estabeleceu um decreto no sentido de que todos os judeus deveriam morrer, e ela, assustada, evidentemente, preocupada com essa situação, e sabendo que o desejo de Mordecai é que ela fosse à presença do rei e clamasse por misericórdia para com o seu próprio povo, Esther diz essas palavras: olha, todos aqui no palácio sabem que se uma pessoa não for chamada e for à presença do rei mesmo assim, se o rei não estender para ela o seu cetro, ela pode morrer. A pessoa está sujeita à morte, a menos que o rei lhe estenda o cetro de ouro. E ela disse assim: e eu não fui chamada. Me impressiona muito a resposta de Mordecai. Eu leio agora, capítulo 4, versos 13 e 14. Está escrito assim: então Mordecai pediu que respondessem a Esther: não pense que por estar no palácio real você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Palavras decisivas, carregadas de emoção, de coragem, de sabedoria e fé.
Mordecai diz assim: ei, Esther, se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. É como se ele dissesse assim: Esther, Deus conta com você, mas Ele não depende de você. Se você falhar, se você se omitir, Deus não falhará. Ele agirá de outro modo e você terá perdido a oportunidade de participar da obra de Deus. Talvez alguém leia esse texto entendendo aqui toda a situação, pense assim: ora, mas Mordecai estava mandando sua filha para a morte? Eu prefiro pensar que ele estava mandando sua filha para a missão dela e sugerindo que ela confiasse em Deus. Mordecai disse assim: quem sabe se não foi para uma conjuntura, ou seja, para uma situação, para um momento como este que você foi elevada à condição de rainha. É como se dissesse assim: filha, pense, porque Deus colocou você aí. E saiba, filha, que na hora de agir, tem de agir. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 7, Paulo diz assim: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E como foi a resposta de Esther? Esse talvez seja o texto mais conhecido e mais forte de todo o livro. Esther capítulo 4, agora eu leio os versos 15 a 17. Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei, e se tiver de morrer, morrerei. Que resposta, hein? Esther diz assim: ok, primeiro nós vamos todos jejuar. Esther entendeu que, acima de tudo, aquele era um conflito espiritual. O diabo queria acabar com os que conheciam a Deus. E aí Esther pensou: bem, se o conflito é espiritual, as armas são espirituais. Primeiro nós vamos todos jejuar. Depois eu irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver de morrer, morrerei. Numa versão mais tradicional e conhecida diz assim: se perecer, pereci. Oh, que mulher incrível! Se eu morrer cumprindo a minha missão, tentando salvar o meu povo, eu morro em paz. Venha o que vier, farei o certo, farei o melhor, farei o que é justo. Esther decidiu seguir o conselho, cumprir a missão e confiar em Deus. Agora a gente avança para o capítulo 5 do livro de Esther. E assim, pensando de uma forma resumida, ao 3º dia de jejum, Esther ela se apronta e ela vai à presença do soberano. E o rei lhe estendeu o cetro. Significa, o rei aceitou sua presença, ainda que ela tenha ido, ainda que ela tenha se apresentado, melhor assim, sem ter sido convidada. E o rei faz uma pergunta para Esther: por que você veio? O que você quer? Ela disse assim: rei, venha hoje com Amã a um banquete que eu preparei. E ambos foram ao banquete. E no banquete o rei perguntou outra vez: qual é o seu pedido? Esther disse assim: amanhã eu prepararei um novo banquete. E eu queria convidar para que o senhor venha e traga de novo Amã. E aí eu vou fazer o meu pedido. Essa atitude de Esther me lembra o texto de Salomão em Eclesiastes capítulo 3, verso 7, onde Salomão diz assim: há tempo de ficar calado e tempo de falar. E aí a Bíblia diz que Naamã, ele saiu todo feliz do banquete, né? Ele foi ao banquete com o rei, saiu todo feliz, se sentindo muito honrado. Mas quando ele encontrou Mordecai, que não se prostrou diante dele, lembra? Então, ele ficou furioso.
Chegando à sua própria casa, Amã disse à esposa e aos amigos: eu tenho sido muito exaltado, eu sou muito honrado. Tanto é que a rainha Esté fez um banquete hoje e só convidou o rei e eu, estou na moral, estou na crista da onda. E amanhã vai ter outro banquete, somente para nós dois, só para eu e para o rei. Olha aí como é que eu estou bem na foto. Mas aí ele disse assim para a família e para os amigos: o que me incomoda é o tal de Mordecai, o judeu, porque ele não se inclina na minha presença. Aí a esposa e os amigos disseram assim: você devia fazer uma forca para ele. E aí peça ao rei autorização para enforcá-lo e vá feliz para o banquete. Oh, que conselho da esposa, hein? E dos amigos. Cuidado com o conselho que você dá para o seu marido. Cuidado com o conselho que você dá para a sua esposa, com os conselhos que você dá para os seus amigos. A esposa e os amigos disseram: faça uma forca para esse indivíduo, peça ao rei autorização para enforcá-lo, e aí você vai se deliciar no segundo banquete, vai ser honrado e feliz da vida, tranquilo. O capítulo 6, daqui do livro de Esté, ele começa assim: naquela noite o rei não pôde dormir. É só você verificar. Comecinho do capítulo 6. Naquela noite o rei não pôde dormir. Sabe por quê? Porque Deus estava agindo no silêncio. Talvez o rei pensou: por que Esté arriscou a vida comparecendo à minha presença sem ser chamada? Qual será o pedido que ela fará? Por que ela convidou Amã 2 vezes para estar comigo no banquete dela? Será que Esté descobriu outra conspiração? Afinal de contas, será que Amã é amigo ou inimigo? Aí, tendo perdido o sono, o rei mandou buscar o livro dos feitos memoráveis e ele viu que Mordecai era quem tinha denunciado uma conspiração contra o rei. E aí, Assuero perguntou assim: que prêmio esse homem recebeu? E disseram: olha, ele não recebeu prêmio, não recebeu recompensa nenhuma. Bem nessa hora, a Bíblia diz que Amã chegou ao palácio e o rei mandou que ele entrasse. A intenção de Amã, lembra? Era pedir permissão para enforcar Mordecai. Assim que Amã entra, o rei logo pergunta: o que você acha que eu devo fazer a um homem a quem eu quero honrar? E Amã pensou: uau, eu sou um homem muito sortudo, ele só pode estar pensando em mim. Ele quer me honrar mais do que já me honra. Eu sou o primeiro-ministro, eu fui ontem a um banquete com ele, vou hoje de novo. E aí, todo feliz, ele diz assim: olha, o senhor quer saber o que fazer a um homem a quem o senhor quer honrar, não é? Então, olha, ponha nele vestes reais, que ele use uma coroa, que ele monte o seu cavalo, e que o seu mais nobre oficial leve este homem à praça da cidade e saia dizendo a todos assim: é isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E o rei disse: Amã, perfeita a sua sugestão. Você vá agora mesmo e faça tudo isso com o judeu Mordecai, do jeito que você falou. Tá vendo aí? E lá foi Amã honrar Mordecai, sem dúvida sentindo-se humilhado. Provérbios 29, verso 23, o orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Sentindo-se humilhado, Amã volta à sua casa, relata os fatos para a esposa e para os amigos, e logo ele é levado ao banquete que Esté havia preparado. Aí começamos o capítulo 7. O rei e Amã chegam ao banquete oferecido pela rainha. E o rei pergunta assim: rainha, qual é o seu pedido?
Diga e você será atendida. Eu leio aqui capítulo 7, versos 3 a 6. Ouça bem. Então a rainha Esté disse: se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que como desejo eu possa ter o meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Então o rei Assuero perguntou a Esté: quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? Esté respondeu: o adversário inimigo é este malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Qual é o seu pedido, Esté? Eu estou pedindo pela minha vida e a vida do meu povo, porque nós estamos condenados à morte por um decreto que o Senhor estabeleceu. E o rei diz: mas quem me instigou a fazer isso? Esté diz: Amã, esse aí. E Amã ficou apavorado. Mas não é para menos, né? Na sequência, o rei sai da sala, ele vai ao jardim do palácio, Amã fica para pedir misericórdia à rainha Esté, e quando o rei voltou à sala, Amã tinha, no seu desespero, caído sobre o sofá onde a rainha estava reclinada. E o rei, quando viu aquilo, disse assim: você queria desonrar a rainha diante de mim, no meu palácio? Então um servo do rei, entendendo a situação, ele disse assim para o rei: há uma forca junto à casa de Amã que ele preparou para Mordecai, aquele que falou no passado em defesa do rei. E o rei disse assim: que ele seja enforcado nela. Uau! Amã foi enforcado na forca que ele havia preparado para Mordecai. Eu aproveito e lhe pergunto: você está preparando uma forca para alguém? Você dirá: ei, pastor, calma aí. Estou não. Em outras palavras, você planeja ou deseja o mal de alguém? Cuidado. Essa forca poderá ser sua. Esse mal poderá vir sobre você. O bem e o mal voltam para a gente. Isso é só uma questão de tempo, ainda que demore. Já ouviu aquele ditado: o feitiço volta-se contra o feiticeiro? Pois é bem assim. Nos últimos 3 capítulos do livro de Esté, capítulos 8, 9 e 10, a Bíblia diz que Esté suplica pela revogação do decreto real. E aí o rei diz para ela: olha, rainha, o meu decreto é irrevogável, mas eu autorizo que os judeus se defendam dos seus inimigos. Então, os judeus se alegraram e se organizaram, e no dia do massacre, quem vinha contra eles era derrotado. Ninguém conseguiu resisti-los. O dia que seria de tristeza e derrota tornou-se de alegria e de vitória. E Mordecai passou a ser, no reino persa, o segundo homem mais importante. Oh, louvado seja o Senhor! Não se esqueça, Deus honra a quem o honra. No Salmo 37, verso 5, está escrito: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. É assim. Você conhece, você sabe de cor esse verso, certamente sabe. Eu insisto, Salmo 37, verso 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Significa entregue sua vida, suas preocupações,
seus sonhos, suas tristezas, talvez injustiças pelas quais você tem passado. Entregue tudo ao Senhor e confie nele, o mais Ele fará. Porque o Senhor é maravilhoso. Os seus olhos estão sempre voltados com carinho para os seus filhinhos. Deus não abandona aqueles que lhes são fiéis, aqueles que permanecem, que perseveram, que não desistem dele. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 9, está escrito assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Não é lindo isso? E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo, na hora certa, segundo a direção do Senhor, nós faremos a colheita, se nós não desanimarmos. Quem planta o bem, colhe o bem. Por outro lado, é verdade, quem planta o mal, colhe o mal. A colheita para o bem ou para o mal pode demorar um pouco, mas vem. E você talvez esteja me assistindo e diga assim: pastor, eu tenho feito o meu melhor, mas a vida é tão injusta comigo. Eu faço o bem e só recebo o mal. E você está dizendo que quando a gente faz o bem, a gente colhe o bem. Se você de fato está fazendo o bem, porém o mal está vindo sobre você, em nome de Jesus, persevere em fazer o bem, porque em algum momento você fará uma colheita abundante, maravilhosa. Ainda que o bem demore de vir, ele virá, porque Deus é fiel, o Senhor é justo. Ele vê todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Aqueles que hoje estão fazendo o mal, porém aparentemente estão super bem, um dia o mal virá sobre eles. Um dia todos os seres humanos, de todos os lugares e todos os tempos, nós faremos um acerto de contas com o nosso Criador. E o julgamento divino será perfeito, porque Deus sabe, Deus vê, Deus conhece todas as coisas. Salmo 30, verso 5, eu citei há pouco. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a experiência daqueles que são fiéis a Deus. Passamos por adversidades, pelas noites escuras dessa vida complexa, mas haverá uma manhã gloriosa, linda e iluminada, para aqueles que amam o Senhor e confiam nele. O bem vencerá o mal, a alegria vencerá a tristeza, a vida vencerá a morte. Deus lhe abençoe e permaneça firme na sua fé. Nós temos aprendido com a história de Esther que mesmo no silêncio, Deus está sempre agindo em benefício dos seus filhos. Eu repito, não se esqueça disso. Quando você estuda a história de Esther, quando você lê essa narrativa bíblica extraordinária, você aprende que mesmo no silêncio, Deus está agindo em benefício dos seus filhos. O nome de Deus nem sequer aparece aqui no livro, mas Deus agiu o tempo todo para o bem daqueles que o amavam. Eu gosto de dizer que o tempo de Deus pode ser diferente do nosso tempo, mas os planos de Deus são perfeitos. É assim mesmo. Acredite nisso para valer. Ainda que o tempo de Deus seja diferente do nosso, os seus planos são perfeitos. Deus sempre age na hora certa. Se você acha que Ele está demorando para agir na sua vida, mantenha a sua confiança. É fácil entender que você muitas vezes se sente intranquilo, inseguro, aflito. Afinal de contas, você é um ser humano, como eu também sou. E por mais que nós procuremos confiar no Senhor, a nossa fé muitas vezes é pequena. Mas em nome de Jesus, persevere mesmo sem entender. Deus está agindo no silêncio. Deus age na hora certa e no tempo certo. Deus sabe o que é melhor para os seus filhos. Foi por isso que Deus agiu na vida de Esther e dos judeus que viviam na Pérsia naquele tempo. Deus sempre age para o bem dos seus filhos.
Você e eu não podemos desanimar, mesmo passando por lutas, por reveses, por situações complexas, que a gente muitas vezes não entende. Em algum momento da sua vida você já perguntou: por que, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Por que, Senhor? Uma vez ouvi alguém dizer que a gente não deve perguntar por quê. A gente deve perguntar somente para quê. Ou então o quê? O para quê quer dizer: Senhor, eu estou passando por essa situação, para quê? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Ou então: Senhor, eu estou passando por isso, mas o que, Senhor? O que eu tenho que aprender? A gente não deve perguntar por quê, mas eu me conforto quando eu vejo Jesus na cruz dizendo assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ei, você pode perguntar por quê, sim, não tem problema, isso não ofende a Deus. Por que, Senhor, estou passando por isso? Isso não ofende a Deus. Até Jesus na cruz perguntou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas lembre-se de uma coisa, logo depois de perguntar: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus disse assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Oh, que lindo! Você pode dizer: Senhor, por que estou passando por isso? Mas diga também: Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Eu não entendo por que estou passando por isso, mas eu confio em Ti. Lembra daquele pensamentozinho que às vezes eu cito aqui no programa? Senhor, eu não te entendo, mas eu confio em Ti. Nos momentos mais difíceis, quando você não entender as ações de Deus, ou até você considerar que Deus está sendo omisso, Deus está sendo tardio, Deus está indiferente ao seu clamor, quando esse tipo de pensamento vier à sua mente, quando você não tiver respostas, ainda assim diga: Senhor, eu não te entendo, mas eu confio em Ti. E aliás, a melhor hora de você revelar uma fé genuína, aprofundada e madura é quando você não tem as respostas de Deus que você gostaria de ter, às suas súplicas, aos seus pedidos, mas ainda assim você continua confiando no Senhor. Quando você confia mesmo sem ter as respostas que você deseja, você revela uma fé amadurecida, segura em Deus. É isso que autentica, que sela, que corrobora a verdadeira fé. Eu não tenho as respostas que gostaria, mas ainda assim eu continuo confiando que o Senhor é Deus. Ele quer o meu melhor, Ele pode fazer o melhor por mim, Ele me ama. Oh, como é lindo! Quando alguém está passando pelos mais difíceis reveses da vida, e ainda assim mantém a sua confiança no Senhor. Isso prova uma fé genuína e aprofundada. Deus nos abençoe, que o Senhor continue guiando os seus passos, orientando sua vida em todos os seus caminhos, e a despeito de todas as lutas e dificuldades, mantenha seus olhos no Senhor, porque lembre-se disso, mesmo no silêncio, Deus sempre está agindo para o bem daqueles que o amam. O quarteto tem uma linda canção que será apresentada agora. E a mensagem dessa música linda é no sentido de que você e eu devemos nos colocar nas mãos de Deus para que Ele nos use segundo a sua vontade. Quando Esté percebeu que ela teria que agir, mesmo colocando em risco a sua vida, ela orou, jejuou e se lançou nas mãos do Senhor, confiando que de alguma maneira Deus iria usá-la para o bem dos seus filhos. Por isso que ela disse assim: eu vou à presença do rei e se perecer, pereci, mas eu vou cumprir a minha missão. Ouça agora esta linda música do Quarteto Arautos do Rei, Para Ser Usado. Dia após dia eu me entrego em comunhão e por completo
pra ser usado só por ti, Senhor. Como teu servo, me reconheço em tua palavra, me fortaleço pra ser usado só por ti, Senhor. Pra ser usado como fonte de esperança, com a voz do teu amor, dia após dia. Eu sou teu servo e em comunhão eu me entrego pra ser usado só por ti, Senhor. Da minha estrada vejo os campos, quero então abrir a alma pra ser usado só por ti, Senhor. Muitos esperam pela palavra, dá-me, ó Pai, força e graça pra ser usado só por ti, Senhor. Pra ser usado como fonte de esperança, com a voz do teu amor, dia após dia. Eu sou teu servo em comunhão, eu me entrego pra ser usado só por ti, Senhor. Pra ser usado como fonte de esperança, com a voz do teu amor, dia após dia. Eu sou teu servo e em comunhão eu me entrego pra ser usado só por ti, Senhor. Pra ser usado só por ti, Senhor. Pra ser usado só por ti, Senhor. Como é bom saber que, apesar de pequenininhos, fraquinhos, pobres e indignos pecadores, mesmo assim, por sua bendita graça, o Senhor nos usa. O Senhor dá a todos quantos se colocam humildemente nas suas mãos o privilégio de serem usados por Ele, para que através de nós outros sejam alcançados, sejam abençoados com a luz do Senhor. Que privilégio tremendo esse, hein? Deus usou Esther, apesar de ser uma jovem simples, humilde, mas sincera. Deus a usou para abençoar o seu povo, para salvar o seu povo. Deus pode usar você também e abençoar você, para que através da sua vida, pessoas possam conhecê-lo e amá-lo.
Eu estou com a revista Esperança Marcadas pela Fé aqui nas minhas mãos a propósito, porque eu quero reforçar o que ele disse no início do programa. Essa revista aqui é uma grande inspiração para você. Por isso, você pode solicitá-la gratuitamente através do telefone 0 operadora 12 21 27 31 21, ou você manda uma mensagem para a gente através do WhatsApp número 12 98244 4449. Essa revista não está sendo vendida, está sendo oferecida gratuitamente para você. E você vai ver que a revista apresenta a história de 8 mulheres que foram fiéis a Deus e, consequentemente, foram abençoadas, foram vitoriosas, como Maria, a mãe de Jesus. Mas eu quero ressaltar que aqui na revista você também vai encontrar a história de Esther, na qual nós pensamos no programa da semana passada e no programa de hoje. Para reforçar ainda mais o ensino desses 2 programas, você recebe a revista Marcadas pela Fé e você medita no capítulo relacionado à história de Esther. E aí, já pediu ou vai pedir a revista? Não deixe de fazer isso, tá bem? Eu gosto muito quando a Esther se coloca inteiramente nas mãos de Deus, pronta para fazer, para cumprir sua missão, para ser usada por Deus. E eu disse no programa da semana passada que toda mulher, assim como todo homem, todos nós, filhos de Deus, devemos orar dessa forma e dizer: Senhor, conduza-me para onde o Senhor quer que eu esteja, onde eu possa ser útil aos seus propósitos. É assim, essa é uma boa oração. Senhor, conduza-me para onde o Senhor quer que eu esteja, onde eu possa ser útil, Senhor, aos teus propósitos, aos teus sonhos, aos teus planos. Felizes são aqueles que se colocam inteiramente nas mãos de Deus e são por Deus usados para a glória dele. Deus abençoe você e sua família. Continue firme no Senhor, não se afaste dele por absolutamente nada, porque mesmo no silêncio, lembre-se disso, Deus está agindo para o bem daqueles que o amam. É por isso que Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E como eu disse outro dia, não significa com isso que todas as coisas em si sejam boas, porque a gente vive num mundo ruim, num mundo mau e perigoso. Mas quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, significa Deus age por meio de todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que vivem os seus propósitos. Que Ele continue agindo na sua vida. Mas para isso, permaneça nos propósitos de Deus, permaneça confiando no Senhor, porque Deus honra a quem o honra. Vamos orar juntos? Senhor, a Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Eu Te louvo, Senhor, de todo o coração, porque eu sei que por Tua bondade colocas Tua palavra na minha mente e nos meus lábios. Eu Te louvo, Senhor, porque eu sei que Tu és fiel para com aqueles que Te buscam. E nessa hora, Senhor, eu Te peço por todos que estão em oração comigo, especialmente se tem alguém triste por conta das tristezas, durezas e dificuldades da vida, conforta esses Teus filhinhos e ajuda-os, Senhor. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família e vamos para frente, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Lembrando sempre, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, tchau.